Você falou do Cristiano, mas tem outro jogador que vai estar na Copa, né? E esse a gente precisa dar uma criticada, né? Que é o Quem? Messi. Que eu vou te falar, cara, o cara Hum, já fez propaganda pro governo da Arábia Saudita. Já já, foi ao embaixador do governo da Arábia Saudita. E já. dessa vez estava lá, dando risadinha na Casa Branca, ouvindo o Trump falar que o Pelé é melhor que ele e tudo mais. Enquanto os Estados Unidos bombardeia. E olha, gente, não tem mocinho nessa história, tá? O Irã é um país que, meu Deus, Não é nenhum exemplo de democracia nenhum também. exemplo de nada. De Exemplo nada. de nada. Mas, cara, tem criança morrendo nessa história. Enquanto Tem. isso tá acontecendo, o Messi tá dando risadinha pro Império Americano, né? Como, por exemplo, aqui nesse vídeo. Deixa eu só colocar o áudio. Aqui. Não, e o cabeça de cheddar ainda citou o Palmeiras ainda, você viu? Não. Aqui, ó. Vamos And lá. before we Falou begin, I do think I Soares, que fez o gol no melhor time do Brasil. will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally E os caras falando aqui, ó. Continua a demolir o inimigo antes do previsto. E os jogadores ali, ó. demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. So we started with Pele. I don't know, you may be better than Pele. Pele was pretty good. Who's better? Him or E olha quem tá lá no fundinho lá, você viu? Não. Olha lá, ó. Do lado da bandeira ali. Mikael. Aqui? Simplesmente Rudiger de Palestra Itália. And before Aí a página diz o seguinte: ele diz que Messi é melhor que Pelé, que os Estados Unidos é melhor que o Irã. Achei tudo muito vergonhoso. Atletas e um tirano. A maioria dos jogadores, se não fossem jogadores, estariam sendo perseguidos na rua pelo ICE. O mundo não muda mesmo. Que coisa, né, cara? Que coisa patética, né? E aqui tem esse post também, ó, que pega uma foto do Pelé sorrindo, do Messi sorrindo, desculpa. Enquanto os mísseis seguem matando, eles sorriem. Jogadores não falam de política, eles a fazem, na maioria das vezes, da pior forma possível. É isso, cara. Cara, eu tava conversando. E aí, por isso que esse cara nunca vai ser do tamanho do Maradona, né, cara? Então, Nunca vai ser, cara. Nunca vai ser o Maradona. Um cara Tava. completamente alienado politicamente. Você acha que o Maradona estaria na Casa Branca? Maradona se recusou a estar com George Bush, com Bill Clinton. Falou que eles eram o câncer do mundo. Lembra disso, cara? Sim. Entendeu? Sim. E aí, olha onde o Messi tá. O Messi fez propaganda para um governo assassino, terrorista, misógino, como o da Arábia Saudita. E então assim, esse cara pra mim pode jogar mais bola que qualquer um. Irmão, em termos de tamanho, não vai ser 1 centímetro do que é o Maradona, cara. Nunca vai ser. Pode ganhar 10 Copas pelo argentino. O Diego sempre será o maior. Porque carregava a responsabilidade de representar o povo. O povo. Esse assassino terrorista que tá matando criança ao redor do mundo, falando, e o Messi dando risadinha no olhar apaixonado pra ele e indo lá. Deveria ter se recusado. O tamanho que o Messi tem, ele deveria ter se recusado a pisar como os jogadores da NBA norte-americanos. Que tem pra quem não sabe, todo ano tem o time campeão da NBA é convocado para ir para Casa Branca. Vários já se recusaram a ir à Casa Branca enquanto o Trump tá lá. E o senhor Messi, esse alienado, tá lá dando risadinha pra esse assassino, cara. Então assim, cara, na moral, Messi, vai pra casa do caralho. Vai pra casa Cara, do mas caralho.
entendeu? Chega a ser até... Tava conversando ontem com um cara que é fã aqui do nosso canal, que eu troco ideia sempre, que é o Jonas. E ele é bem politizado e tudo mais, palmeirense. Mora em Brasília, é fãzaço do nosso canal aqui. A gente tava trocando ideia ali, e a gente conversando exatamente sobre isso, né? Qual jogador hoje em dia teria tamanho, teria estofo, teria conteúdo e principalmente personalidade para justamente chegar o convite lá, o papelzinho, ó, o Donald Trump vai receber os campeões da MLS lá na Casa Branca, algo que acontece sempre, aconteceu com outros presidentes também. Mas diante da conjuntura do mundo, de como o mundo está hoje, do papel que esse político, digamos assim, ou esse, enfim, até inclassificável Donald Trump tá fazendo no mundo. Mas, cara, se tem um cara que teria tamanho para falar, não vou, me recuso aí, é o Messi. Mas assim, você vai. A gente ter essa expectativa que ele fosse fazer isso, mas, cara, conhecendo quem é o Messi, o Rodolfo, dar murro em ponta de faca, tá ligado? O cara não ia fazer isso, como o Cristiano Ronaldo também foi lá. Sabe, os caras vivem num mundo alienante, assim, cara. Ó a O que a gente diferença. esperar desses caras. O Maradona jamais iria. Aqui, ó, Jamais. 2005, O Sócrates jamais iria. 2005, sabe? Maradona participou de uma marcha em Mar del Plata contra o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, usando uma camisa com o rosto de Bush e a frase "criminoso de guerra". Diego liderou o protesto que reuniu mais de 10 mil pessoas. As críticas de Maradona eram contra a proposta de uma zona de livre comércio desde o Alasca até a Terra do Fogo, mas também se concentravam na guerra do Iraque, que só terminou em 2011. Na Argentina, há pessoas contra a presença de Bush. Eu sou o primeiro deles. Para mim, ele é um assassino. E ele que criticou, em 2018, o presidente Donald Trump, no primeiro mandato do presidente Donald Trump. E disse aqui, odeio tudo que vem dos Estados Unidos. Ou seja, um cara que esse sim... Um cara raro. 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 Cara Você vai querer o que da classe de jogador de futebol, cara? A gente dá murro em ponta de faca, infelizmente, me dói falar isso. Mas os caras não tem mais um Reinaldo, você não tem mais um Sócrates, você não tem mais um... Cara, o cara que se posiciona, que é claramente, que a gente sabe o que ele pensa, que enxerga o futebol além de um jogo de bola, tá ligado? De um esporte. É por isso que o Maradona é o que é, por isso que ele é condecorado pelo que ele é, porque ele tinha personalidade. E aí você pode concordar ou não com ele, mas não ele só tinha personalidade. E não é só personalidade, né? Ele tinha cultura política, né, cara? Era um cara que defendia... E assim, o que ele defendia eram os interesses dos dele. Um cara que virou... A personalidade que virou, mas nunca esqueceu de onde ele veio. Exatamente. Aliás, quem puder assistir o documentário do Maradona feito pelo Costurica, ver ele visitando a primeira casa que ele morou é uma coisa emocionantíssima, cara. Ele falando da relação dele com as drogas, o arrependimento dele... Cara, é muito, muito bom, cara. Muito bom, cara. A cada imagem dessa do Messi, o Maradona fica mais gigante, cara. Cara, isso. A gente fala do Pelé, mas no documentário do Pelé, que tem, se não me engano, na Netflix, que retrata ali a época da ditadura militar no Brasil, do endurecimento da ditadura e tudo mais. E os caras perguntam pro Pelé, e o Pelé também, mano, alienadaço, assim. Tipo, responde qualquer coisa, assim. Ah, não, prefiro não me meter e tal, vamos focar na Copa. E é isso, tá ligado? E o povo sendo perseguido, morrendo, tá ligado? O Pelé não falava mas porra o Pelé era uma pessoa preta, né, cara? O que ele poderia dizer nessa época? Mas pelo tamanho que ele tinha, ele poderia. Numa ditadura? Ele poderia. Numa ditadura... Eu não Pelé, sei. cara, ele era o melhor jogador do Brasil, do mundo naquela época. Eu fico com a frase do Company, cara. Nos anos 60, com os regimes, você entendia quando os jogadores se escondiam e e comemoravam, como o Mourinho pede que o Vinícius Júnior comemore. Hoje o mundo é outro, eu não consigo jogar o Pelé. Vivendo naquela época que os tiranos comandavam o país, as armas, teve gente que foi... era o Caetano Veloso. Tinha problema. O que aconteceu com o Caetano Veloso? O que aconteceu com o Chico Buarque? Eram caras gigantes. Foram exilados, cara. Ou não? Foram exilados. Eu então, acredito assim... que isso não aconteceria com o Pelé.
Então, você pode não acreditar, mas o até Pelé... porque, cara, até porque a ditadura usava o futebol como propaganda. E por isso mesmo. Aquela isso- música Pra Frente Brasil, Por sabe? isso, Pô, essa música por era isso usada na mesmo. ditadura. Aliás, cara, tiram o técnico Saldanha da Copa 70 por quê? Exato. Por questões políticas. Então, assim. Mas não irmão, iam tirar o Pelé. Não então, iam tirar o Pelé. cara, pode ser que eles não tirassem, mas assim, é muito difícil O falar. Mohamed Ali era preto também e bateu de frente com o sistema, mano. O Mohamed Ali, Norte-americano, tá Mohamed Ali Ali é um outro contexto, né? Nos Estados Unidos, muito mais segregacionista do que o Brasil. Ah, sim, mas os Muito Estados Unidos, mais. mas naquela época os Estados Unidos não estavam sob uma ditadura, Felipe. Os Estados Unidos já era uma democracia, quando reverendo Martin Luther King, quando Malcolm Mas X, os Estados Unidos é uma democracia? Não, cara, mas Quando claro ele que foi uma é. democracia? Claro que é, cara. É uma democracia, Passada, né? É uma democracia. Democracia que persegue estrangeiro, Cara, que persegue preto até hoje. É tanto democracia que teve uma votação ontem no Congresso norte-americano para que o Congresso assumisse e tirasse os poderes do Trump. Para que o Congresso vetasse qualquer posição do Trump pró-guerra, e o Congresso votou contra. Ou seja, é uma democracia. Os caras, com a democracia, com a maioria votou no Trump, cara. O Trump foi eleito democraticamente. É uma democracia. Você pode discordar. Ele não é um democrata. Beleza, ele pode não ser, mas o sistema norte-americano é. E já era na época de Martin Luther King, na época do Muhammad Ali, diferentemente do Brasil, cara, que era uma ditadura armada, cara. Olha o que aconteceu com tantos pretos no Brasil que bateram de frente. Você pode dizer que não aconteceu nada com o Pelé. O Reinaldo batia de frente, cara. Você pode dizer. O Reinaldo foi depois, né? Anos 80. Já tava em fim de ditadura, com a ditadura. Mas ainda era. A ditadura mais enfraquecida e tudo mais. Quando você começou a ter mais protestos coletivos. Falar disso nos anos 70 do Pelé é querer, tipo, mano. Eu não sei. Não sei, cara. Eu acho que ele nunca se posicionou pra nada. Isso sempre me causou uma decepção também, pelo tamanho que ele tinha, pela força do nome, da voz, do canhão que ele foi como personalidade do mundo. Por anos, até hoje, o Pelé é talvez o maior cartão de visita do Brasil no mundo, cara. É o maior passaporte que a gente tem é o Pelé, cara. Qualquer lugar, o Dr. Miguel Nicoleles, quando foi ao nosso podcast, falou. É o Ronaldo, é a seleção, Pelé, qualquer lugar na Rússia, tá ligado? Qualquer lugar é o Pelé. E eu mano. acho que ele é muito maior do que a ditadura, cara. Muito mais forte do que qualquer poder reacionário que tinha no Brasil. Mas pra ser maior, ele Mas precisou... aí é uma questão dele entender. Eu acho que ele não entendia, tá ligado? Mas pra ser maior, ele precisou jogar, precisou ser campeão em 70, precisou construir essa história. Se ele não constrói pra bater de frente com a ditadura, talvez ele não tivesse esse tamanho. É duro, cara. Aí sim. É duro, mas eu tô cara. falando, naquela época ele já era o Pelé. Ele já era. Em 70 ele já era. Ele era então. Eu não grande, consigo a grande julgar. estrela. Eu não consigo julgar uma pessoa preta que vivia no país diante de uma ditadura militar, porque eu não vivi isso, eu não sou uma pessoa preta, eu não sei o que é viver sob uma ditadura. Eu nasci no ano, inclusive, das primeiras eleições democráticas do Brasil, em 1988. Então eu só vivi democracia, por mais torta que ela seja, até hoje. Então eu não consigo dizer. Agora, o Messi eu consigo dizer. O que tá vivendo num mundo de guerra e tá sorrindo pra assassino. Isso eu consigo dizer. E ele não sendo preto, não sendo perseguido por racismo. Qual foi a palavra do Messi com relação ao Vinícius Júnior? O que ele falou sobre isso? Nada. Não falou nada, cara. Não falou nada. É um cretino, cara. É um cretino. Cretino. Enfim, sei lá. De novo, pra mim essas coisas... O Messi não tem tamanho pra falar do Vinícius Júnior. Ele que jogou na Espanha, que dizia que era amigo do Daniel Alves e viu o Daniel Alves comer banana. O que ele falou no episódio do Daniel Alves quando o Daniel Alves sofreu racismo e comeu banana? O que ele falou quando o Daniel Alves foi condenado a crime em primeira instância de estupro? O que ele falou a respeito do estupro? Nunca se posicionou com relação a nada, cara. A nada, velho. Entendeu? É um jogador que é puta jogador, mas é um meme, cara. É apenas a representação do que são os jogadores de futebol hoje. Tanto que quando um jogador se posiciona, foge do senso comum, ele é condecorado. Por mais que ele se posicione, às vezes, à extrema direita.
Aqui não é a questão do posicionamento político. Por exemplo, o Felipe Melo se posicionava e se posiciona abertamente à extrema-direita. Cara, ele tem todo o direito. Tem todo o direito. É até. Você olha e fala, pô, o cara pelo menos se posiciona, assim, sabe? Não concordo com nada do que ele pensa, do que ele diz nesse sentido, mas o cara se posiciona, o cara tem coragem de se posicionar, tem personalidade de se posicionar. O resto é alienado, cara. Ah, vou aqui ganhar meus milhões, jogar minha bola, comprar meu casaco da Gucci e foda-se o resto, tá ligado? É. Foda-se o mundo. O cara não sabe de onde ele veio. Quer dizer, sabe, mas é igual aquela vez que a gente teve aquela discussão no podcast com o Solari e com o Vasco, lembra? Dos caras achando que fazem parte daquele grupo, mas na verdade, e tentando usar às vezes a roupa que aquele grupo usa, o carro que aquele grupo usa, mas os caras nunca vão ser daquele grupo, velho. Os caras não têm a noção disso, mano. É muito foda, cara. É muito. Por isso que eu admiro o Maradona, eu admiro o Sócrates, admiro o Reinaldo, admiro hoje o Paulinho, que tá no Palmeiras, que tem coragem de se posicionar contra esse sistema hegemônico que a gente tem no mundo hoje. É isso.